Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é um vídeo que tem por objetivo contextualizar a disciplina de cartografia temática, né, fornecendo aí a introdução ao tema. Essa aula é uma aula síncrona, né, está sendo ministrada, será ministrada como uma aula síncrona, mas também esse material fica disponível então em formato de vídeo para quem não pôde assistir a primeira aula. Ok, então uma introdução ao assunto. Essa disciplina é dividida por 3 professores, nós temos a projeção de mais de 100 alunos, né, e envolve atividades práticas, e são 2 disciplinas na verdade, a cartografia temática e a cartografia, portanto, cada uma com mais de 100 alunos de perspectiva, por isso que esses 3 professores dividem essas disciplinas. Bom, eu sou o Tony, o outro professor é o Elias e o outro professor é o Everton. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar aqui para vocês qual que seria o principal referencial bibliográfico da disciplina. É importante lembrar que, em função da pandemia e do não acesso à biblioteca, né, normalmente a gente não recomenda somente essa bibliografia que nós vamos recomendar aqui agora, né? Existem outras bibliografias, artigos, que eu já vou apresentar para vocês, mas nesse momento de pandemia, o que está disponível mais, né, são os artigos e 2 livros que eu já vou apresentar aqui. Tá? Em relação aos artigos, eles estão no programa da disciplina, né? No final do programa da disciplina vocês vão encontrar a referência a um artigo da Roseli Sampaio, Arquela, e do Hervé, né, que é sobre orientação metodológica para a construção e leitura de mapas temáticos. Então é um artigo muito citado, muito mesmo, é uma boa referência, uma excelente referência. Cabe lembrar aqui que a professora Roseli e o professor Hervé, né, são boas referências na área de cartografia temática no Brasil, são grandes referências. Um outro artigo também disponível na forma de artigo, também disponível gratuitamente, são as diretrizes e procedimentos metodológicos para a cartografia de síntese. Então aqui eu trato especificamente da cartografia de síntese, né? Como fazer a cartografia de síntese e quais suas características, quais são as suas possibilidades. Bom, esses 2 artigos, lógico que existem outros, né? Que depois ao longo do semestre a gente pode ir citando um ou outro, mas aqui eles complementam, então dão uma boa noção do tema, da temática. Em relação aos livros, né, de cartografia temática disponíveis gratuitamente, que eu conheço pelo menos, né, que não são cópias PDF para download, né, de forma irregular, acaba sendo, são esses 2 livros dos quais eu, né, sou um dos autores em um dos 2 e o autor em outro deles. O primeiro livro que foi lançado é o Cartografia Geral e Temática e está disponível para download tanto pelo próprio site do Google Livros, né, quanto em outros meios, como na revista Stale, como no Mundo Geo, como no site do programa de pós-graduação da Engenharia Cartográfica, no site da pós-graduação da Geografia e por aí vai, né? Então, uma boa referência, né, quem quiser fazer o download dele, a visualização completa, é através do Google. É só digitar o título do livro e meu sobrenome e na função de livros, que não sei por que está demorando para poder carregar, né, mas digitando aqui, acho que meu computador está meio lento. Depois eu mostro enquanto ele carrega, enquanto isso eu vou mostrar aqui eles já baixados, né? Então esse é o Cartografia Geral Digital e Temática, né, que está disponível, como falei com vocês, pelo Google e por diferentes outros endereços. Esse é um livro mais geral, né, que trata de cartografia digital, dados geoespacial, mas o último capítulo dele, o capítulo 4, é sobre cartografia temática,
né? E ele, então, de forma mais sintética, esse livro é um pouco mais sintético, ele trata do tema, né, aqui em poucas páginas, eu acredito que da página 158 até a página 204, né? Então, alguma coisa em torno de 40 e poucas páginas, né? 48 páginas, não, acho que é isso, 46 páginas, né? Então, bom, ele aqui é mais sintético, né? Então, menos aprofundado um pouquinho. O tema cartografia temática ele vai ser mais aprofundado então nesse segundo livro, que é de 2019, que é sobre a cartografia temática. Aí sim, né, ele é um livro bem mais completo. Esse livro ele foi pensado para a disciplina de cartografia temática, especificamente a partir do tempo que eu trabalhava essa disciplina, dos anos que eu vinha trabalhando e dos programas, né, que são adotados nos cursos de geografia e também em outros cursos, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, dos conteúdos ministrados, eu fui então montando esse livro. Ele segue uma ordem similar à ordem encontrada nos livros do professor Marcelo Martinelli, né? Mas os temas e o aprofundamento para alguns temas é um pouco diferente da abordagem do professor Martinelli. Tanto o professor Marcelo Martinelli usa essencialmente uma referência bibliográfica para os seus livros, o professor Marcelo Martinelli da USP, que teve inclusive a oportunidade de opinar em relação a esse livro antes dele ser publicado. Ele tem como fundamento para a apresentação dos seus livros, né, uma sequência grande de livros, o conceito e a base teórica da semiologia gráfica a partir de um autor francês, cuja principal referência é esse autor francês, que é o Bertin, Jacques Bertin. Eu também uso bastante o Jacques Bertin, né, e também é uma boa referência, né, o Jacques Bertin, aliás, é a principal referência, mas eu também trago para cá referências bibliográficas que não são tão citadas e apresentadas na geografia, mais utilizadas, por exemplo, na engenharia cartográfica, que tem uma abordagem um pouco diferente da cartografia temática, e depois, ao longo da disciplina, isso vai ser, espero que isso fique um pouco mais claro. No fundo, as duas têm o mesmo objetivo, a cartografia temática, né, é a mesma para qualquer área do conhecimento, mas a forma de abordagem do programa é um pouco diferenciada. E é bom que seja assim, né? Cada um com a sua ênfase, né? Mas neste livro, então, eu trago as principais abordagens. A abordagem francesa, do Jacques Bertin, e a abordagem inglesa, norte-americana, que é mais baseada no Slocum, né, no McCracken e em outros autores norte-americanos ou até mesmo ingleses, né? Então, esse livro tipo, ele mescla um pouco os referenciais teóricos, tá? E isso vai sendo apresentado ao longo do livro. E apresenta ainda uma outra abordagem, que é a abordagem da própria Gestalt, né? Que é uma outra abordagem um pouco diferente da temática. Bom, esse livro também está disponível lá no Google. Deixa eu ver aqui se já está aqui. Bom, cartografia temática, Google H. Sampaio. Então aqui tem a possibilidade da gente pegar, aqui estão os outros locais onde o livro está disponível, mas aqui em livros, né, vocês vão encontrar aqui a obra, né, cartografia temática, e se você colocar aqui cartografia digital, também vai encontrar, não veio aqui por algum motivo aqui, cartografia digital. Então eles estão disponíveis para download, tá? Pelo site do próprio Google, ou Google Books, como queiram, né? Bom, então, aqui a visualização é plena, então tem como fazer o download do livro, né? Ok? Acho que tem que ampliar aqui
para que ele possa aparecer plenamente. Bom, então estão disponíveis, tá? Para o download. Essas são as principais referências, então. Estou com dificuldade aqui de ver qual o tempo já de gravação. Ok, dando então continuidade, esse aqui então é o referencial bibliográfico, né? E aqui também, complementando, esse livro de cartografia temática especificamente, ele foi pensado para ser lido em celular, né? Então ele usa uma margem reduzida, né, para que ele possa usar uma fonte um pouco maior, ele tem margens bem menores do que o normal, para que facilite a leitura do livro. Ele também, para quem baixar no celular, quem fizer download no celular de um leitor de PDF, né, um programa leitor de PDF, vai poder utilizar aqui a função de hiperlink, né, indo ao sumário e do sumário, né, indo a qualquer tema do livro e retornando até o sumário, né, a qualquer momento. Ou seja, permite a navegação na tela do celular, né? Então isso, né, para quem quiser acompanhar usando o seu celular, isso é possível, e quem quiser usar esse recurso de hiperlink precisa de um leitor de PDF. Bom, aqui o sumário, o índice, ele segue exatamente a estrutura da disciplina, né? Como eu falei com vocês, ele foi montado para poder servir de base para a disciplina. Para cada um desses temas, né, apresentado também os referenciais bibliográficos, como eu comentei com vocês, né? Então, internamente, aqui é o texto, né, vocês vão encontrar que essas figuras não foram extraídas, né, não foram, algumas delas foram criadas, lógico, muitas delas foram criadas especificamente para o livro, mas os referenciais teóricos que fundamentam tudo aquilo que está sendo apresentado está presente. Nesse caso, inclusive, fazendo referência aqui às diferentes escolas, como eu falei com vocês, as diferentes correntes da cartografia temática, né, tanto a norte-americana quanto a francesa, ok? Então, aqui vocês vão encontrar. Quando eu falo, por exemplo, de Robson e Taylor, são referências, né, mais norte-americanas, da bibliografia em inglês, né? E quando eu falo, por exemplo, de Bertin, né, a ideia a escola francesa, né? Também tem o Bonin, também tem outras referências que fundamentam isso. Tem ferramenta, tem referências do IBGE, tem referências, bom, as fontes são diversas para compor esse livro. Mas lembrando que quem quiser acompanhar claramente a disciplina, né, ela deve seguir, no primeiro momento, a ordem dos temas do livro. Tá? Então, se perdeu por algum motivo, né, alguma aula, pode, né, pegar aqui o livro e procurar na sequência, porque provavelmente foi esse o tema que foi abordado, né, na aula seguinte. Ok? Bom, vamos lá então para uma outra temática. Eu estava aqui buscando onde é que está o tempo de gravação, achei. Novo nessa tecnologia. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar aqui, que a gente vai abordar, é o conceito de cartografia temática, né? E por que uma cartografia dita temática, né? Existe lá a cartografia aeronáutica, existe a cartografia náutica, existe a cartografia sistemática, mas por que existiria uma cartografia temática? Então, como referência já no livro, isso já aparece, né, aqui, né, a cartografia temática como uma divisão, né, da cartografia oficial brasileira, mas é uma cartografia um pouco diferente daquela cartografia geral, daquela cartografia que se preocupa com cartas, projeções,
né? Porque a ênfase da cartografia temática não é, né, tratar da ondulação geoidal, não é tratar de projeções, não. Aqui a temática principal, o foco da disciplina é a comunicação gráfica, a comunicação visual. É como que a informação posta em um mapa, em um material gráfico, como que ele chega ao leitor, ao usuário. Esse é o foco da cartografia temática. Não estamos preocupados aqui com projeção cartográfica, com deformação, com elipsoide, com curvatura da Terra, com distâncias cartográficas, não. Essas coisas elas não são, em primeira instância, o foco da cartografia temática. É lógico que em algum momento, um desses temas que eu acabei de falar com vocês, ele pode afetar o processo de comunicação. E quando um desses temas afeta o processo de comunicação, aí ele passa a ser objeto de estudo da cartografia temática, objeto de preocupação da cartografia temática. Então, a cartografia temática está longe da questão de cálculo, de escala, e está focado aqui no processo de comunicação da linguagem de sinais, que é aí objeto de estudo da semiologia gráfica, ou semiótica. Né? Então, esse é o ponto central da cartografia temática, a semiótica e a semiologia gráfica. Como que como que são as utilizadas, né, as figuras, as imagens, né, para que o homem possa se comunicar. É lógico que a semiologia gráfica ela cobre, né, integralmente essa temática, mas a cartografia temática ela buscou também apoio em outras correntes que são um pouco posteriores à própria semiologia gráfica, dentre elas a visualização científica, que tem como um dos ramos a visualização cartográfica. Então, são outras duas correntes, uma corrente e uma subcorrente, por assim dizer, que vão apoiar esse processo de comunicação. E também, né, se apoia na teoria da Gestalt, né, que é da percepção dos objetos, né, da percepção visual. Então, ou seja, ela tem múltiplas bases teóricas, mas sendo a principal delas a semiologia gráfica, né, é o processo de comunicação visual. Nesse aspecto, essa disciplina ela se parece até mesmo com uma disciplina de design gráfico, né, de publicidade e propaganda. Eu até me recordo que quando fiz o mestrado, uma das pessoas que estava fazendo mestrado na área, ele era exatamente dessa área de comunicação, de comunicação através de mapas, era um jornalista, na verdade, comunicação visual mesmo. Tá? Então é isso, esse é o ponto central da cartografia temática. Né? Estudar os signos, né, e o significado que eles têm, como que o homem utiliza isso para se comunicar. Tá? Essa linguagem semiológica, ela não é a mesma que é utilizada, por exemplo, a partir de uma foto, de um desenho, de uma gravura. Né? Esses temas, uma foto artística, um desenho, uma gravura, eles também são utilizados para poder expressar sentimentos, beleza, arte, mas não é esse o foco da linguagem semiológica. Né? Porque aqui, na linguagem semiológica, o que busca-se, na verdade, é o que a gente chama de significado monossêmico, que, em teoria, seria mono, único, né? Ou seja, de um único significado, uma linguagem com um único significado. Mas isso é em teoria, né? Porque é muito difícil que a gente consiga que todos os usuários, já que o foco da disciplina é o usuário, o foco da comunicação é o usuário, que todos os usuários tenham a mesma percepção, né, de uma determinada imagem, a partir de uma determinada imagem. Então isso é um tanto quanto difícil, mas é o que a gente busca, é o que a semiologia gráfica e a cartografia
temática objetivam, né, a princípio. Reduzir ao máximo as dúvidas, né, quanto ao significado da informação. Nós vamos comunicar alguma coisa e buscamos que a forma visual com a qual nós apresentamos essa informação, os signos que nós utilizamos, né, tenham um significado claro, né? Bom, nós temos como problema aí o fato de que nós, em geral, utilizamos uma superfície de referência para comunicação visual bidimensional, que será ou a tela do computador ou o papel, o mapa, né? Então, a gente vai ter que aprender a transpor, né, para o papel ou para a dimensão, né, XY a nossa informação em formato visual. E a gente tem que buscar lembrar que o mapa que a gente fizer, ou o gráfico que a gente fizer, ele vai ter que permanecer ao longo do tempo. Ele não pode ser uma coisa que hoje faz sentido e que amanhã não faz mais sentido. Eu falo aqui e eu uso ao longo do livro muito o termo material gráfico, né? E por que eu uso material gráfico e não uso mapa? Ah, Na geografia, nós trabalhamos com o ensino da cartografia, utilizando muitos mapas em sala de aula, mas também utilizamos muitos gráficos em sala de aula. Também utilizamos muitos mapas na parte técnica, quando a gente produz um EIA-RIMA, mas também produzimos muitos gráficos quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz relatório técnico. Então, o gráfico também é um material gráfico, é uma forma de comunicação visual e tem as suas regras de composição também. Então, assim como o mapa tem as suas regras de composição, o gráfico também tem as suas regras de composição. E aí a gente vai ter que ficar atento às regras que são, em sua essência, comuns aos gráficos e aos mapas, mas que têm diferentes processos de obtenção, de elaboração. Por isso que eu uso aqui o termo material gráfico. Tá? Então, é só para poder explicar. Bom, aqui então, bem introdutório, né? Quando a gente olha para uma placa de trânsito, que é obrigatório virar à esquerda, nesse caso, né? É comum isso, a gente está dirigindo, chega no local, é obrigatório virar à esquerda, não posso seguir reto. Repara que eu tive aqui, durante a direção, às vezes 2 segundos, 3 segundos, para poder observar essa figura e entender o que ela significa. Pegar uma figura e transformar numa informação, né? Ou seja, converter imagem em uma informação. É isso que é o objeto da cartografia temática, né? A gente tentar criar figuras que sejam capazes de comunicar claramente, de forma rápida, né, a informação que a gente deseja, né, que chegue ao usuário. Tá? Isso nem sempre é possível, né? Bom, o foco é sempre a análise, o foco é sempre a comunicação, então a nossa preocupação é sempre quem é o nosso usuário. A gente sempre tenta fazer mapas e gráficos pensando aqui em como atingir o maior número de usuários possíveis, né, ao longo do tempo. Bom, depois eu vou apresentar aqui as etapas do material, as etapas de produção do material gráfico, né? Então, mas antes, comentando aqui um pouquinho, que a gente, na verdade, a gente quer comunicar alguma coisa, quer gerar uma informação. E informação é diferente de dado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai lidar com dado, mas a gente vai lidar com dado tentando produzir informação, né? Então, dado, né, eu gosto aqui do exemplo do Machado, que diz que um computador ele processa dados, ao passo que transformar dado em informação depende do usuário. Então, eu posso pegar aqui um conjunto de dados e entregar para uma pessoa que não entende daquela área, por exemplo, de economia, e hoje tem muito disso de aplicação em bolsas, acompanhar os gráficos e tal, e dar uma planilha para uma pessoa com 2.000, 20.000 dados,
e para a pessoa não faz sentido nenhum. Em compensação, para uma outra pessoa, aquele conjunto de dados já acende um alerta vermelho dizendo que tal ação pode cair, que tal ação pode cair, que o mercado está para mudar significativamente, não está para mudar significativamente. O mesmo acontece com o médico, quando ele olha o resultado dos exames, né, ele fala, nossa, a situação é crítica, não, você está bem. É um conjunto de dados que para um leigo não faz o menor sentido, não diz absolutamente nada. É o dado pelo dado apenas, ou seja, a pessoa não é capaz de converter o dado numa informação útil. Então, repara que converter dados em informação a princípio, uma característica do usuário. E o que eu quero fazer, então, é procurar facilitar esse caminho entre o dado e o usuário, né? Aqui entra uma outra característica, né, que eu vou estar presente no livro, eu vou chamar a atenção várias vezes, que é a questão do, da comunicação gráfica ser um processo fluido, ser um processo rápido. Assim como a placa de trânsito tem que ter uma comunicação rápida, né, simples e objetiva, o material gráfico produzido pela cartografia temática também deve ter esse objetivo. Alguns pesquisadores, alguns professores universitários, ao produzir material gráfico ou ao ensinar a cartografia, estão mais preocupados com a qualidade da informação, digamos assim, qualidade geométrica do que está aqui. Isso é uma forma de abordagem, né, mas eu costumo chamar a atenção do seguinte: quando eu te der uma planilha com 30 dados e te der um mapa, e você conseguir obter a informação, gerar a informação de forma mais rápida a partir da tabela do que do mapa, significa dizer que o mapa não fez sentido. Então, ou seja, o mapa e a linguagem gráfica, a comunicação gráfica, ela tem por objetivo facilitar, transpor o conjunto de dados, formato de informação, né, ampliando o leque de usuários, ampliando o processo de comunicação, permitindo inclusive novas reduções e facilitando o processo de comunicação. Se eu tenho que recorrer à tabela, ou se a tabela é mais rápida para a geração da informação do que o material gráfico, então a gente se pergunta para que um material gráfico? Para que eu vou fazer um material gráfico se a tabela vai comunicar melhor e de forma mais rápida? Então, não faz muito sentido você produzir um material gráfico que o usuário leve mais tempo para poder conseguir absorver e absorva menos do que se ele olhar diretamente para o conjunto dos dados. Tá? Então, esse é o foco da comunicação gráfica cartográfica. Bom, eu tenho aqui ainda uma apresentação, né, que a gente poderia se perguntar aqui, mapas e gráficos para quê? Então, material gráfico para quê? Por que fazer o material gráfico? Né? Então, a gente, quando olha para o mapa, né, o mapa traz lá um conjunto de dados, né, que eu, enquanto usuário, posso ser capaz de converter em informação dependendo do meu grau de expertise, de conhecimento do assunto. Então, tem aqui um mapa da cobertura e uso da terra, né, com uma certa quantidade de informações, de dados, né, em que eu posso dizer, oh, que legal, né, eu tenho aqui padrões, inclusive observei padrões, como a gente observa aqui alguns padrões, por exemplo, polígonos menores nessa região, os polígonos são menores aqui, os polígonos são maiores nessa região e nessa região. Aqui é uma concentração de verde, que eu não sei o que é, que é uma concentração de marrom, o amarelo aparece principalmente aqui embaixo e em algumas regiões aqui. Então, ou seja, o que isso significa? Eu começo a ter padrões visuais. Então, então, o que a gente quer é isso, é um processo de comunicação que permita que você, como estivesse olhando aqui, olhando para essa figura, você memorize esses padrões espaciais, entenda esses padrões espaciais e, numa etapa posterior, você consiga, o usuário consiga estabelecer relações, como por exemplo, olha, esse padrão mosaico que está aqui, de maior diversidade, menores polígonos, ele é litorâneo, né? E o padrão mais homogêneo, seja ele qual for, ele é interiorano, né? Então ele vai estar mais no interior do continente. Repare que aqui eu tenho uma diversidade maior e aqui eu tenho uma diversidade menor de temas. Opa, então eu começo a
extrair e produzir informações. Eu posso fazer isso na forma de um mapa, eu posso fazer isso a partir de um gráfico. Às vezes, o mapa ele é melhor, ele comunica de forma mais rápida. Às vezes, é o gráfico. Então, eu tenho que aprender também, e aqui entra um pouco de diferença da cartografia temática no âmbito da geografia, a gente vai ter que se perguntar quando eu vou usar o mapa, quando eu devo utilizar o gráfico. Em que momento esse processo de comunicação é melhor, em que momento esse processo de comunicação é melhor. É importante observar que nos dois casos você pode ter problemas no processo de comunicação. Bom, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração e que a gente vai abordar durante a disciplina é, tá, mas os mapas continuam os mesmos lá de 1967, que é quando vem a teoria da semiologia gráfica, lá escrita por Bertin, primeira publicação dele, lógico que tem outras, né, mas essa aqui é a primeira, o mais clássico. Então os mapas mudaram? Mudaram, né, pelo menos na sua forma de divulgação, na sua forma de exposição, eles mudaram. Eles saíram do papel e foram para dispositivos eletrônicos e para a própria tela do computador. Hoje nós temos menos mapas impressos e mais mapas em meio digital. A comunicação, ela hoje se faz mais em meio digital. Inclusive nas próprias escolas, onde já é comum o uso de tablets, né, e mini PCs para os alunos. Então tá, nós trocamos um pouquinho. Será que isso muda o processo de comunicação? De que forma que isso afeta o processo de comunicação? Isso ainda está sendo estudado, é uma questão mais recente, algumas questões estão sendo estudadas. Será que os mesmos princípios semiológicos utilizados na construção do mapa impresso, do material gráfico impresso, continuam vigentes? Então, isso é uma coisa que ainda está sendo respondida. Mas, a princípio, o processo continua bidimensional. As cores continuam sendo as mesmas, talvez com alguns recursos a mais no número de cores, na taxa de contraste, e isso, a princípio, teria como finalidade facilitar um pouco mais o processo de comunicação. A possibilidade de você ampliar, né, e selecionar camadas, dizer eu quero essa camada, não quero essa camada, mas ainda temos questões para serem respondidas, né? Então, o que nós tínhamos tradicionalmente era isso, né? Era um mapa temático, né? Ou seja, aquele sobre o qual se projeta um tema específico, como cobertura e uso da terra. Aqui, lembrando também que todo mapa, todo e qualquer mapa, tem pelo menos um tema. Se você pegar um mapa e colocar só a divisão dos municípios, é a divisão municipal. Se você pegar um mapa e só desenhar linhas que representam o contorno dos bairros, é a divisão de bairros. Sobre todos, se você pegar um mapa e desenhar só a rede hidrográfica, o tema é hidrografia. Todo mapa é temático, né? Então, por que a cartografia temática, né? Nós pegamos o espaço e sobre ele projetamos um tema específico. Alguns desses temas, eles têm regras, né? Então, a exemplo, o uso e cobertura da terra, existem regras, né? Existe um manual do IBGE dizendo, olha, para tal tema, tal cor, para tal tema, tal cor, para tal tema. Então, existem regras. Existe o manual técnico da vegetação, existe o manual técnico de solos, existe o manual técnico de geomorfologia, existe o manual técnico de uso e cobertura da terra, onde você tem representações temáticas bem definidas, temas bem definidos. Aqui no próprio livro de cartografia temática, eu apresento isso, né? Ou seja, isso já está resolvido, né? Quando a gente pensa que em esses temas, como o que o IBGE trabalha, isso é um assunto já que não tem mais por que se discutir. Está lá, tá, para tal coisa, é tal coisa. Eu não estou localizando aqui certinho onde está no livro, talvez até esteja no livro de cartografia geral aqui, mas essas referências já estão postas, ok? Ah, deixa eu ver se não está aqui.
Não, depois eu localizo. Ok. Bom, outra coisa que a disciplina vai abordar também é a separação, né? Quando é que a gente chama isso de mapa, quando é que chama de figura? É, também isso aqui talvez seja o tema mais subjetivo da disciplina, né? Sobre se isso aqui é uma figura ou se isso aqui é um mapa, né? Ou se isso aqui é uma figura, isso aqui é um mapa. Mas o importante aqui, quando eu faço essa abordagem, está presente lá no livro, não só no meu, mas também no referencial norte-americano, que é a questão seguinte: olha, vamos separar um pouquinho, ficar um pouco mais claro para o usuário, né, quando eu estou lidando com uma representação cartográfica oficial, que seguiu as regras impostas, e quando eu estou trabalhando com coisas que são mais lúdicas, né, que têm outra finalidade. Não estou preocupado com nenhum, apenas, né, aqui numa comunicação. Então, usar termos, né, não é regra geral, mas usar termos que facilitem esse processo de entendimento também sobre o grau de comprometimento que você tem com as regras, né, que estão por trás daquele tema. Uma outra questão também que a disciplina aborda, né, que falando um pouco sobre a importância da disciplina, é tentar verificar, depois que vocês fizerem os próprios mapas, ou trabalhando com os próprios mapas, um relatório técnico, ou mesmo na aula, durante a aula, eu fiz um mapa para os meus alunos, ou o livro trouxe um mapa. Eu fiz um mapa para um relatório técnico, né, ou já existe um mapa no relatório técnico. A pergunta é: esse mapa é bom? Esse mapa atingiu os seus objetivos? Né? Ele está conseguindo comunicar direito? Então, essa é uma questão que a disciplina trata. Eu não vou responder aqui agora se esse mapa aqui é bom ou não, né? Mas a ideia, eu espero que vocês, ao longo da disciplina, consigam ter essa visão crítica sobre quando é que um mapa, né, é bom. Esse é um mapa feito no âmbito de um projeto que eu comecei a participar e depois saí, né, que é o Atlas, né, dos Estados, coordenado pelo professor Hervé. Né, o professor Hervé, então, ele tem atlas para todos os estados da federação, praticamente, para alguns temas específicos. E aqui não foi especificamente do professor Hervé, que é do professor Ricardo Monteiro, que também é da UFPR. Né? E, então, é um tipo de mapa. Aí vem a questão: para quem é esse mapa, qual que é o usuário desse mapa, ele atingiu os seus objetivos, não atingiu os seus objetivos. Tá ok, não tá ok, né? É ruim usar esse termo hoje em dia, mas aqui é a mesma coisa, né? Vocês vejam que no caso o processo de comunicação gráfica, aqui o chamado gráfico de pizza, que na verdade tem um outro nome, chamado de diagrama setorial, né? Que sobreposto ao mapa. Né? Então aqui a combinação como eu falei com vocês, de materiais gráficos distintos. O mapa, aqui com deslocamento de ilhas, né? As ilhas não estão nessa posição, em relação ao mapa. Ah, aqui um outro tipo de mapa também com uma outra finalidade, né? Inclusive aqui mapa do próprio professor Hervé, né? Que faz inclusive o sumário, né? A quem eu agradeço muito por ter feito a leitura crítica e o sumário do meu livro. Bom, então, exemplos de mapas utilizados no processo de comunicação, inclusive mesclando com outros tipos de materiais gráficos. Né? Quando é que o mapa está correto? Quando é que o mapa está bom, então? Quando é que ele... É quando ele tem título? É quando a legenda está ok? É quando todos os elementos estão ok? Estão presentes? Quando é que eu sei que o mapa está correto? Né? Então, esse aqui talvez ficasse melhor até aqui junto com essa pergunta, né? Quando o mapa é bom, quando é que ele está correto? Quando é que eu uso, né, um processo de comunicação visual como esse daqui? Quando é que eu uso esses recursos de comunicação visual, como neste caso aqui? Isso tem um nome específico, esse contraste de cores. Vocês reparem que aqui, mesmo que vocês não estejam vendo daí a temática, né, se eu perguntar para vocês onde é que a situação aqui está boa, onde é que a situação está ruim, vocês vão criar aí alguns padrões, né, do bom e do ruim, em função de coisas que a psicologia explica, né, do significado psicológico das cores. E nesse caso aqui, esse tipo de uso de cores, né, é uma paleta multicor, chamada de hot to cold, né, ou quente frio.
né, o warm to cold também vai utilizado, que é a paleta quente-frio muito utilizada na comunicação. Aqui, especificamente, existe ainda uma outra técnica, que é a técnica de interpolação. Os valores aqui foram interpolados para poder gerar esse processo de comunicação que vocês estão vendo, sem barreiras, né, em que a cor vai transitando de uma cor para outra, ou seja, o processo é gradual no espaço. Então, tem aqui elementos que estão dispostos na forma de pontos, e eu tenho aqui um polígono, e eu tenho aqui, que é o estado de São Paulo, eu tenho aqui uma matriz, uma imagem que transita de cores gradativamente, como está aqui na legenda, a partir do uso de uma técnica de interpolação. Quando é que isso deve ser utilizado? Quando é que isso pode ser utilizado? Quando é que isso é mais eficiente, menos eficiente no processo de comunicação? Quando é que deve ser assim? Quais outros recursos que eu tenho caso essa não seja a forma correta de comunicação? Aqui o processo de anamorfose, né, muito comum em livros didáticos e às vezes em temas jornalísticos, em que a área dos países, nesse caso aqui, é deformada em função de algum critério específico. Muito bem. Então, finalizando, né, tudo isso aqui, quando utilizar o mapa, quando utilizar o gráfico, né, o efeito da comunicação em dispositivos eletrônicos, o que é um mapa bom, quando é que ele está correto, né, as possibilidades no uso da representação, tudo isso aqui então é abordado na disciplina de cartografia temática. É uma disciplina obrigatória para a licenciatura, obrigatória para o bacharelado. Vocês, enquanto técnicos, enquanto professores, precisam conhecer a ferramenta de trabalho para análise espacial, que é o mapa e o gráfico. Então não tem como fugir. Além disso, a disciplina também vai abordar exemplos práticos, né? Então a gente vai poder utilizar software, aqui a gente vai estar utilizando essencialmente o QGIS, para poder fazer representações temáticas sobre determinados assuntos. Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando aqui um tema que é o caso da Covid, né, pontualmente aqui, mas aqui separado entre óbitos e outros casos, né? Então, quando que a gente usa isso? E a gente vai, então, aprender a trabalhar com isso também em meio digital. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a representação da... Deixa eu só projetar corretamente aqui, só um instantinho. Ok. Então, aqui agora, né, eu tenho os casos de cura. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, isso aqui também será abordado na disciplina. Então, como fazer isso aqui, eu aprender a utilizar o software também. Lógico que, né, eu poderia trabalhar com vocês com outro software, como o ArcGIS, por exemplo, né? Mas não, essencialmente os dois softwares são muito parecidos. Não tem porquê, né, a gente aqui trabalhar com dois softwares como já fiz em outros momentos. Tá? Então aqui a gente tem padrão de renda e aqui por cima do padrão de renda os casos do Covid, usando aqui como exemplo Cascavel. É lógico que eu posso ter isso projetado para outras localidades também. Então aqui o Paraná inteiro, né, com um determinado tema representado em função, que nesse caso aqui é renda, né, os padrões de renda. Então a gente pode analisar isso, né, padrões de renda no espaço e os casos de Covid no espaço também, aqui, né, projeções temáticas. Né? Bom, esse aqui é só para poder mostrar para vocês, seja a pesquisa, seja enquanto pesquisador, seja enquanto professor, seja enquanto técnico, né, a cartografia temática ela
ela serve de base para as suas análises, ela serve de base para a sua comunicação visual com os usuários, para a produção de artigos, produção de relatórios técnicos, ensino da geografia. Então, tenham em mente que isso é para a vida toda. O que vocês vão ver aqui, né, os fundamentos teóricos, o software vai mudar, mas os fundamentos teóricos da comunicação gráfica, eles vão ser para a vida toda, ok? Bom, então, essa aula era mais introdutória, né, para quem, né, não pôde acompanhar a aula presencial, né, a primeira aula presencial. Então, isso aqui foi apresentado hoje. O que é a cartografia temática, por que uma cartografia temática, o que é dado, o que é informação espacial, que é diferente de outras informações, e o que é o próprio mapa temático. Então, e a base para tudo isso, mais uma vez, né, todo esse material está aqui presente no livro de cartografia temática, disponível para download no Google. Por hoje é só. Peço desculpas aí por algum entrave no processo de comunicação aqui. Estou aprendendo a usar o software, apesar de já ter utilizado ele algumas vezes, mas sempre apanho muito desse software. Ok? Obrigado e boa semana para vocês.